Acharam Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24 nós iremos ler o 24, 25 e 26 e 27. A palavra de Deus diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidar os irmãos a tomar os seus assentos. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. E hoje eu estava meditando, irmãos, na palavra de Deus, nessa passagem, para nós podermos entender o que o Senhor quer para nós e o que é que nós precisamos como servos do Senhor. O que é que nós precisamos para estar a cada dia mais perto do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando nós lemos a partir do versículo 1, nós começamos a ver que o escritor aos Hebreus, ele começa a falar da fé. E você vai vendo que o capítulo 11 todo, ele vai mostrando uma fé perfeita em Cristo. Ele vai mostrando a fé daqueles que passaram por lutas, problemas, por aqueles que passaram momentos muito difíceis, mas ainda assim, eles escolheram estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Outros, na verdade, irmãos, nós vemos no decorrer da história que muitos tinham fé naquele Messias que viria. Muitos faziam seus sacrifícios na presença ou na expectativa daquele que viria, que seria o Messias. Nunca nem conheceram a Cristo, não sabiam quem era o Cristo, quem era Jesus, mas creram na promessa. E por essa promessa, por uma promessa de que haveria de chegar o Cristo, então eles continuaram, permaneceram, enfrentaram cavernas, leões, fogo, tudo isso nós vemos na palavra de Deus, se mantendo firmes, como que vendo o invisível. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Glória a Deus. Quando nós lemos, irmãos, esses 4 capítulos, nós podemos tirar todo tipo de tema aqui desses capítulos. Nós podemos falar da fé, nós podemos falar de escolhas, porque eles escolheram ser maltratados. Nós podemos tirar alguém que deixou as riquezas para ir trabalhar na casa do Senhor. Nós vemos aqui todo tipo de mensagem, mas a mensagem que eu queria trazer nessa noite se encontra no versículo 27, nas últimas frases que diz: porque ficou firme, como vendo o invisível. Essa frase ela está dizendo o seguinte, irmãos. Está afirmando que ele não estava vendo o invisível. Ele diz: eles ficaram firmes como vendo o invisível. É como se eles estivessem dizendo assim: eu estou firme, eu estou convicto, e uma convicção tão grande que as pessoas que estavam ao seu redor estavam olhando para eles como se eles estivessem vendo o que eles estavam crendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você já percebeu isso? Eu queria somente que você pudesse visualizar isso. Eles estavam firmes, como vendo o invisível. Eles não estavam vendo, mas era como se eles estivessem vendo o invisível. Aleluia! E Moisés, nessa posição, irmãos, ele deixou o contrário do que muito crente hoje deixa. Tem gente que deixa o vitupério de Cristo para correr atrás da riqueza. Moisés fez exatamente o contrário. Moisés deixou de
ser chamado filho da filha de Faraó para ir sofrer com o povo de Deus. Ele deixou o contrário, porque o contrário, irmãos, faz com que você fique firme e consiga ver o que Deus está fazendo na tua vida para a glória do nome do Senhor. Porque o contrário disso, que é correr atrás das riquezas, faz com que a pessoa não veja onde está sendo trabalhado, ou que Deus está trabalhando. Mas Moisés, ele deixou a riqueza e foi sofrer com o povo de Deus. Então, por isso que ele continuou firme, como vendo o invisível. Então eu quero te levantar nessa noite, aleluia, levantar o teu ânimo, a te dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, fique firme. Ah, pastor, mas as lutas são grandes, fique firme. As lutas são maiores do que eu, fique firme, porque Deus irá se revelar para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. Moisés tinha a posição. Hoje, irmãos, muitas pessoas estão escolhendo posição, estão procurando, correndo atrás. Não é o caso dessa igreja, né? Essa igreja, a gente está correndo atrás de quem queira a posição, né? Aqui o pessoal está correndo da posição, mas tem lugar que o pessoal está correndo atrás da posição, né? Eles estão correndo. Moisés deixou a posição de ser o próximo sucessor do trono. Ele deixou a posição de ser o sucessor, aquele que iria suceder, quem sabe, o faraó. Ele deixou uma posição de fama, ou seja, ser chamado do filho da filha de Faraó. Apesar de Moisés ter sido criado com todas as ciências do Egito, porque a palavra de Deus diz tudo isso, ele não quis se usar dos seus anéis, das suas faculdades, da sua nobreza, e ele disse: eu quero ir sofrer com o povo de Deus. Aleluia. Ele deixou a riqueza para ir viver com o povo de Deus. Ele deixou a posição para ir sofrer com o povo de Deus. Ele deixou tudo que as pessoas almejam, o dinheiro, a fama, o poder, para ir para o povo de Deus. Aleluia, eu só quero somente te lembrar, você já está no meio do povo de Deus, então fica firme, porque Deus irá te mostrar o invisível em nome do Senhor Jesus. Aleluia, porque ficou firme como vendo o invisível. É muito comum, irmãos, do ser humano, olhe bem aqui para mim, é muito comum do ser humano acreditar no que está vendo. Existe até um ditado no Brasil que diz assim: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Por quê? Porque é melhor, né? Porque aquele ali você tem a certeza. Mas Deus disse: eu não lhe chamei para viver dessa forma, eu lhe chamei para viver pela fé. Aleluia. E a palavra de Deus diz que se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Aleluia. Eu quero te dizer em nome do Senhor, o crente, ele não anda pelo que ele vê, ele anda pelo que ele crê. E é por isso que Deus começa a vencer as batalhas por você em nome do Senhor, porque nós não vemos, mas nós cremos, e é em cima do que nós cremos o Senhor começa a trabalhar em nome do Senhor Jesus Cristo. Escute: ah, pastor, mas eu ainda não estou vendo a minha casa em ordem. Mas fique firme, como vendo o invisível nessa noite. Ah, pastor, mas eu não vejo meu matrimônio muito bem. Mas fique firme, como vendo o invisível, porque na hora certa, no momento certo, o Senhor entrará com ação para abençoar a tua vida. Se eu fosse você, eu já estaria dando glórias a Deus. Aleluia. Ver o invisível é aquele que está satisfeito com o que Deus está fazendo. Aleluia. E agora eu quero mexer um pouco com você. Porque estar satisfeito com o que Deus está fazendo significa: eu estou bem onde Deus quer que eu esteja bem. Eu não preciso estar correndo atrás de felicidades, porque eu estou bem onde que Deus está trabalhando na minha vida. Porque nós vivemos, irmãos, muitas vezes pedindo experiências com Deus, sim ou não? Às vezes nós queremos uma experiência com Deus. Deus me dá uma experiência. Eu quero ter uma experiência daquela, eu quero ter uma experiência
experiência. É tão bonito ver as histórias da Bíblia, ver aquele Moisés olhando, falando com o mar, marchando na praia e o mar se abrindo. Mas quando chega um problema na nossa casa, a primeira coisa que a gente faz é começar a chorar e achar que está tudo errado, que não está dando certo, e a gente já começa a entrar em pânico. Deus está falando com você nessa noite: fique firme, vendo o invisível. Aleluia. Aleluia. Esteja grato com o que o Senhor está fazendo na sua vida. A ingratidão, a murmuração significa: não estou satisfeito com o que Deus está fazendo. A murmuração significa: eu não estou vendo Deus fazer nada. E por causa disso, a palavra de Deus diz que muitos morreram no deserto porque chamaram o maná de vil. Chamaram o que Deus estava colocando na mesa deles de vil, ou seja, dizendo: o pão que o Senhor tem colocado na minha mesa não é suficiente. Eu sei que não está acontecendo aqui na igreja, mas tem gente que fica dizendo: mas eu não quero viver assim, eu não quero viver dessa forma. Deus está nos chamando nessa noite, aleluia. Fica firme como vendo o invisível, aleluia, porque o Senhor tem como abrir as portas em nome do Senhor Jesus. Ele tem como fazer um leão jejuar em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica firme como vendo o invisível. Aleluia. Nós temos visto muitas vezes hoje pessoas que já não creem mais no Senhor, que não esperam no Senhor, que não estão esperando na ação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E é por isso que muitos estão cada dia se decepcionando mais com o Senhor. Aleluia, porque não estão esperando. Eu estou firme, vendo o invisível. Eu quero ver o Senhor trabalhar na minha vida, porque eu já estava pensando, irmãos, o que adianta ganhar toda essa riqueza do mundo, viver bem aqui e tudo, e não ter a experiência com Deus? Não poder falar com o Senhor, não poder ter o retorno de lá para cá, não falar com Ele, como nós estudamos hoje na escola dominical. A adoração é uma mão dupla. Aleluia, nós adoramos e sentimos Ele recebendo adoração. Aleluia, não adianta, trabalhar um turno, 2 turnos, part-time, overtime, e depois, irmãos, não sentir a presença do Senhor. Aleluia, melhor um pouco com o Senhor. Aleluia, garantido na presença do Senhor. Aleluia, como estando firme na presença do Deus Altíssimo. Deu glória a Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. O que é que você acha que é bom na sua vida? O que é que você está pensando? O que é que você tem como especial na sua vida? Porque eu me lembro sempre de um testemunho de uma criança que era menino de rua, e um dia ele aceita ao Senhor Jesus. Chega na igreja, a igreja é muito cheia no Brasil, muito grande, cheia de gente, e ele ali, maltrapilho, ainda meio sujo, não tinha uma casa para morar, não tinha família, não tinha nada. Mas aí ele chegava para o pastor e dizia: pastor, eu quero uma oportunidade. O pastor ficou meio que com vergonha vendo o menino ali e tal, e não deu oportunidade no primeiro domingo. Disse: não, domingo que vem, quem sabe a gente lhe dá uma oportunidade. Quando foi no outro domingo, o menino estava lá no púlpito: pastor, eu quero a oportunidade. O pastor ficou com vergonha, né? Disse: não, vamos dar oportunidade para o menino. Aí já foi logo se explicando: ó, irmão, você sabe, ele é um menino de rua, aceitou Jesus Cristo, mas os irmãos sabem, o que é que você quer, meu filho? Ele disse: eu quero cantar, pastor. E aí quando o pastor disse: então tá bom, vamos lá cantar, né? Ele certamente cantava melhor do que eu, porque eu cantando é um negócio terrível. Mas aí ele começa: Jesus é tudo pra mim, Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Aleluia. O que é Jesus para você? As experiências que Deus tem participado conosco, o que isso representa para você? Fique firme como vendo o invisível.
Porque as pessoas, irmãos, estão olhando para o seu testemunho. Porque as pessoas estão olhando para a sua vida. E quando você se mostra, a palavra de Deus, se tu te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pouca. Mas quando você se mantém forte, aleluia, eu quero ver o Senhor agir, aleluia, Ele começa a agir porque Ele sabe o que Ele está fazendo na tua vida, na tua casa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. As pessoas começam a querer entender o trabalhar de Deus. E as pessoas começam a querer pensar os pensamentos de Deus. Tem gente que fica pensando, não, mas se não está dando certo, é porque Deus não está no negócio. Mas é porque se está dando errado, é porque Deus está me reprovando de alguma forma. Jó, irmãos, ele passou uma grande prova. E é muito interessante porque a gente já lendo a palavra de Deus, a gente já sabe a história de Jó. Mas Jó não sabia a história de Jó. Ele não sabia o que iria estar escrito a respeito dele. Então, quando o inimigo vem contra a vida dele, para acabar com a riqueza dele, para acabar com a vida dele, ele não estava sabendo que aquilo já estava escrito, que no final ele teria vitória. Ele não estava sabendo que no final do livro, lá no capítulo 42, né? E no versículo 2 ele iria dizer assim: eu sei que tu tudo pode, que todos os teus pensamentos, e nada pode ser impedido, não é? Ele sabia que no capítulo 42, no versículo 5, ele iria dizer assim: olha, antes eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ele não sabia no 42, ele ainda estava lá no capítulo 1, quando a família dele foi toda destruída. Ele ainda estava lá no capítulo 1, quando roubaram toda a sua riqueza, quando ele perdeu seus bens, quando ele perdeu a sua fama, quando ele perdeu os amigos, quando ele acabou com tudo. Ele estava lá no capítulo 1, ele estava lá vivendo aquela situação difícil, e o inimigo olhando, quem sabe, para ele, dizendo assim: não, agora ele vai negar ao Senhor. Versículo 20, então Jó se levantou. Aí quando chega um e diz assim: olha, Jó, foram lá, roubaram tudo de você e não sobrou nada, somente eu para te dizer. Olha, Jó, mataram todos os teus filhos, acabaram com todos e só sobrou eu para te dizer. Olha, roubaram toda a tua fazenda, roubaram todos os teus gados, e quando acabou todos, eu fico imaginando o inimigo dizendo assim: agora ele vai blasfemar, agora ele vai dizer que tem alguma coisa errada, agora ele vai dizer assim: eu vou me embora, eu vou fazer alguma coisa. Ele ficou ali, quem sabe, dizendo, ele vai negar ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz no capítulo 1, versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, e eu fico imaginando o inimigo dizendo: agora ele vai blasfemar contra Deus. Aí diz a palavra de Deus, diz, ele raspou a sua cabeça, era sinal de humilhação. O inimigo disse: mas o que é que ele está fazendo? A palavra de Deus disse: ele, lançando-se em terra, adorou a Deus. Aleluia. Quem sabe você esteja no capítulo 1, ainda está perdendo a guerra. Quem sabe você está no capítulo 1 da palavra da sua vida, dizendo assim: está tudo dando errado, nada está dando certo. Mas fique firme como o vento invisível, porque o Senhor Jesus Cristo está na dianteira da tua vida. E antes que você o escolhesse, Ele já tinha escolhido, e Ele já tinha predestinado você, aleluia, a ser vencedor em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite, porque ainda que o inimigo se levante, aleluia, como as correntes do rio, diz a palavra de Deus, que o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira. Aleluia, glória a Jesus. Ele disse: eu estou firme como o vento invisível, não vou parar de adorar ao Senhor. Aleluia. Jó capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: mas disse-lhe, a sua esposa chegou para ele, já depois de ter perdido tudo, porque eu vejo muita gente, irmão, falar mal da esposa de Jó. Já vi muita gente dizer assim: ó, a esposa de Jó, né? Mas foi lá e mandou ele negar ao Senhor. Você já enterrou 10 pessoas de uma vez só? No dia que você enterrar 10 filhos, você fala dela para mim.
Não é? No dia que você perder 10 filhos de uma vez só, aí você vai falar mal dela. No dia que você perder toda a sua riqueza, tudo que você tinha, tudo, aí você pode falar um pouquinho da mulher de Jó. Ela simplesmente chegou para ele e disse: abandona o teu Deus e morre. Não é? Ela olhou para ele e disse assim, aí Jó responde para ele, versículo 10, olha, como falam as loucas, assim fala tu, recebendo de Deus o bem, não recebendo o mal. Isso é ficar firme, é ou não é, irmão? É ele dizer assim, não me importa se eu vou passar por lutas, não me importa se eu vou ser humilhado, eu quero continuar na presença de Deus. Isso é ver o invisível. Capítulo 13, versículo 15. Jó fala mais uma expressão que me choca. Ele diz: ainda que ele me mate, todavia nele eu esperarei. Dê um glória a Deus nessa noite. Porque isso sim é estar firme, como que vendo o invisível. E quando a gente diz firme como vendo, não era que ele estava vendo. Jó não sabia que ele iria ser restaurado de tudo. Ele não adorou a Deus porque ele sabia que iria ser restaurado. Ele não adorou a Deus, irmãos, porque ele sabia que Deus ia retornar toda a herança, toda a riqueza, tudo de volta para ele. Não, ele adorou a Deus porque a prioridade dele era adorar a Deus em nome do Senhor Jesus. Porque nada iria separar ele da adoração ao Senhor. Então espera no Senhor nessa noite, continua firme como vendo o invisível para a glória do nome do Senhor Jesus. Capítulo 19, versículo 25, outra expressão que me chama a atenção em Jó. Aleluia. Jó olha e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Aleluia. Ele disse: eu não tenho dúvidas. Ele disse: eu sei. Oh, aleluia. Ele não estava dizendo assim: olha, eu tenho dúvida, será que o Senhor vai fazer mesmo? Será que o Senhor vai fazer alguma coisa? Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e uma hora ele vai se levantar sobre a terra. Aleluia. Hoje estava lendo o segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 7, ele diz: mas esforçai-vos e não desfalecei as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém, glória a Deus. Você está pensando que você vai fazer alguma coisa para o Senhor e o Senhor vai ficar devendo para você? Você acha que Deus, Ele é injusto para não olhar para o que você faz para Ele? Você acha que Deus, irmão, se nós como homens queremos retribuir quando alguém faz alguma coisa boa por nós, muito mais o Senhor, Ele não deve nada para ninguém. Aleluia. O meu Deus não deve nada para ninguém. Eu nunca vi uma pessoa dizer: olha, eu trabalhei para o Senhor, fiz isso e Deus nunca fez nada por mim. Ele pode sim falar do homem: olha, o homem não fez, olha isso, eu não esperei. Ele pode dizer qualquer coisa, menos que Deus não está trabalhando, porque o meu Deus, Ele diz: eu trabalho para aqueles que nele esperam. E se você está esperando no Senhor, Ele vai trabalhar por você. Então fica firme como vendo o invisível, porque as promessas do Senhor estão estendidas sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Dão glória a Deus nessa noite. O problema é quando nós tiramos os olhos do invisível. O problema é quando nós tiramos os olhos do invisível. É quando nós paramos de olhar para Deus. Aí sim os problemas começam a aparecer. Quando você para de olhar para a promessa. Porque, irmão, se só tendo a promessa é suficiente para você viver feliz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Só de ter a promessa. Só mesmo de Deus dizer assim: eu vou te abençoar. Acabou, irmão. Já era motivo para a gente viver feliz o tempo todo. Porque a gente sabe que Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus diz assim: eu vou fazer, Ele faz.
Então não duvide da promessa de Deus, mas fique firme como um vento invisível para a glória do nome do Senhor Jesus. O problema nosso é quando a gente para de olhar para o invisível. É quando nós paramos de olhar e ver o invisível. É quando nós paramos de ficar firme como o filho pródigo, não é? Como ele que certamente teria um futuro muito abençoado. Mas a palavra pródigo, alguém sabe o que quer dizer pródigo? Pródigo significa perdulário. Piorou, pastor, aí é que eu não sei mesmo. Perdulário significa gastador. Era o filho gastador. É aquele que pegou a herança antes do pai morrer. É aquele que pegou a herança dizendo para o pai assim, olhando para ele, dizendo assim, não importa o dia que o senhor vai morrer, se o senhor vai morrer daqui a 10 anos, a 20, a 2 dias, não importa, eu quero a minha herança. Ele pega a herança e vai para uma terra distante. Os irmãos conhecem a história. E eu queria somente meditar a respeito disso. Porque quando nós tiramos os olhos do invisível, nós muitas vezes, irmãos, temos decepções, temos problemas na nossa vida. A palavra de Deus diz, irmãos, que o filho pródigo pediu a sua herança e foi para uma terra distante. Ele disse, eu quero me divertir. Eu quero, quantas vezes nós vemos pessoas, irmãos, deixando a casa do Senhor para ir se divertir. Depois arruma problema lá fora e depois volta para a casa do Senhor, sabendo por que arrumou aquele problema. Sabendo qual foram os problemas que acarretou. Porque estar na presença do Senhor significa eu tenho uma proteção das mãos do Senhor sobre a minha vida. O filho pródigo disse, eu vou lá. E aí ele começou a gastar a herança. Eu sei que isso não acontece com você, irmão, mas acontece com muita gente, que quando você tem muito dinheiro, todo mundo está perto de você. Mas quando o dinheiro acaba, até a sombra parece que desaparece perto de você. Você pode andar no sol de meio-dia, a sombra parece que desaparece também, né? Tinha bastante dinheiro, estava todo mundo junto. Tinha gente que ligava para você de dia e de noite, mandava mensagem, olha, eu estou passando aí, olha, amanhã não sei o quê, e bababá. E quando acabou a herança, acabou os amigos também. Aleluia! Mas tem uma coisa que não acabou, a misericórdia de Deus pela vida dos seus filhos. Na hora que a fome abateu, ele pensou em comer bolotas. Em outras Bíblias diz alfarrobas. Em poucas palavras, irmãos, era comida de porco. Ele desejou comer comida de porco, mas para você talvez isso seja ruim, mas para um judeu era muito pior. Porque para o judeu, irmão, o porco é um animal imundo. Ele não come nem o porco. Imagina a comida do porco. A gente pelo menos come o porco, né? Ele não come nem o porco, porque para ele é imundo. Mas quando a fome abateu, quando não tinha quem o socorresse ou quem desse uma palavra, ele sentiu vontade de comer as bolotas. Ele sentiu vontade de comer as alfarrobas, a lavagem, a comida de porco. E aí quando isso aconteceu, ele começou a se lembrar da casa do pai. Quando nós tiramos os olhos do invisível, entramos em problemas sérios na nossa vida. E aí quando ele volta os pensamentos para a casa do pai, ele começou a se lembrar de quê, irmãos? Da comida de casa. Sabe que a comida é o lugar da comunhão? É o lugar onde nós sentamos, conversamos, onde nós participamos. É um lugar de comunhão, não é? Quando você quer ter comunhão com alguém, chama ela para comer na sua casa, não é? Você está dizendo que eu quero ter comunhão com você, não é verdade? A gente come junto, aumenta o nosso relacionamento, melhora, não é? Foi justamente nesse momento que ele começou a se lembrar do pai. Ele disse, os servos do meu pai têm o que comer, e eu não tenho nada para comer. Eles, os servos do meu pai, comem na mesa ali, estão ali, tem banquete, mas eu não tenho nada para
comer. E a palavra de Deus diz uma coisa interessante, irmãos, é que ele pensou em voltar para casa e ele já formulou o que iria acontecer. Ele disse: eu vou chegar na casa do meu pai. Eu fico imaginando a fórmula, porque ele formulou a resposta, ou seja, ele formulou como ele iria ser recebido. Ele pensou que quando chegasse em casa, o pai dele ia dizer assim: você não entra mais aqui, vai lá para a casa dos servos. Ele ficou, quem sabe, formulando na sua ideia, porque a resposta dele era essa: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas deixa pelo menos eu ser como um dos teus servos. Ele ficou imaginando aquela situação. O que mais me intriga, irmãos, são algumas situações que acontecem, que ele estava voltando para a sua terra. Então significa duas coisas, irmão. Se você ler o livro de Jó completo, lá no final, você vai ver que Jó tinha uma cadeira na porta da cidade. A porta da cidade significa o lugar de julgamento. Lá no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, também fala que era um lugar de julgamento. Se o filho fosse mau, ele fosse quanto mais, ele poderia ser apedrejado à porta e morrer. Ou seja, se o filho fizesse uma grande vergonha para o pai, ele poderia ser apedrejado à porta. As pessoas julgavam ali a porta, estavam ali à porta para julgar, para apedrejar aquele filho que era mau filho. Então, quando ele sai de lá, ele pensou: vou passar por aquela porta, porque não tinha outro caminho, tinha que passar pela porta. Então ele vai a caminho da porta para entrar na cidade, quem sabe preocupado com algum dos juízes que ia olhar para ele, iria jogar uma pedra nele, iria dizer: olha, você foi um mau filho, você foi mau, nós vamos matar você agora com pedradas porque você fez uma coisa errada. Quem sabe ele estava pensando nisso, mas ainda assim ele enfrentou aquela situação. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é que a palavra de Deus diz que vendo ele de longe, o seu pai o avistou. Aleluia. Sabe o que isso significa? Eu fico imaginando o pai dele todo dia chegando lá na porta, olhando assim de longe, né? Quem sabe a casa dele fosse perto e ele olhando assim: será que meu filho vai aparecer ali? Será que meu filho vai aparecer ali? E a palavra de Deus diz, irmãos, que ele reconheceu o filho. Então significa que não fazia muito tempo que o filho havia saído, porque de longe o pai o avistou e correu ao seu encontro. Ele se fez vergonha, porque um homem de honra não podia correr no meio da cidade. Ele disse: não me importa, eu vou correr ao encontro do meu filho. Correu ao encontro do filho, o abraçou e beijou. Significa: se eu perdoei meu filho, ninguém pode jogar uma pedra nele. Aleluia. O que Deus está falando conosco nessa noite: mantenha os teus olhos no invisível. Aleluia. Porque o teu pai está olhando para você, ele está esperando você de braços abertos de longe, ele está esperando a volta do filho, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entenda, aleluia, fica firme vendo o invisível. Pastor, na minha casa não está bem, aleluia, mas fique firme, aleluia, te mostre firme, porque a casa que o Senhor abençoou, o inimigo não pode tocar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, tua casa, o teu matrimônio é do Senhor, fique firme. Eu não abro mão dos meus filhos, o meu filho, a minha filha é do Senhor. Pode estar distante, mas eu não importo. Eu sei que o meu Senhor já prometeu a minha casa inteira, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus, Mateus. Aleluia. Davi, irmãos, ele errou, mas ele não tirou o olho do invisível. Eu vou falar de novo, porque talvez você não entendeu. Davi errou, mas não tirou o olho do invisível. A gente percebe isso no Salmo 51, que muito possivelmente ele tenha escrito aquilo depois de tudo de errado que ele fez. Davi, depois de ter matado Urias, porque ele colocou Urias na frente da guerra, ele sabia do que ele estava fazendo, ele matou Urias, ele adulterou, ele errou, ele fez tudo o que não era para fazer. Quando chega no capítulo 51, do Salmo 51, ele começa a dizer: Senhor, eu errei, não é?
O Senhor pode fazer tudo porque o Senhor é justo, o Senhor pode, ele confessa todo o pecado dele, mas ele diz assim, mas não retira de mim o teu espírito. O que é importante para você? Qual o tesouro que você tem nessa noite? Porque enquanto você tira os olhos do Espírito de Deus, a sua vida começa a cair, a tua casa começa a cair, os teus planos começam a dar errado. Volta a olhar para o Espírito de Deus, volta a ver que Ele é mais importante na tua vida, aleluia, porque não tem riqueza que possa comparar com o que Deus está fazendo na tua vida. Glorifica o nome do Senhor Jesus, aleluia. Você já poderia dizer, Senhor, não retira de mim o teu Espírito, não retira de mim o teu Espírito. Fica olhando, irmãos, para o invisível. É quando não tem o que comer e ainda assim você diz assim, eu sei que meu Redentor vive. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 12, diz que havia uma mulher viúva que não tinha o seu mantimento. O profeta chega na casa dela e começa a falar com ela. E ela diz assim, olha, eu não tenho nada para te oferecer, profeta, porque era comum alimentar o profeta, porque o profeta era alimentado pelo povo. O profeta não recebeu terra, o profeta não recebeu herança. Deus disse, eu serei a tua herança. Todos ganharam terra das tribos, mas o profeta não. E aí ele deu ordem ao povo de alimentar o profeta. Ele disse assim, onde você chegar, eles vão alimentar você. Então onde o profeta chegava, eles eram alimentados pelo povo. Então quando ele chega naquela casa, a mulher disse, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho aqui de farinha, um pouquinho aqui, a gente vai fazer o último bolinho aqui, a gente vai comer e vai morrer, porque não tem mais nada. O profeta disse, não, senhora, você vai fazer primeiro para mim. E você vê o invisível, irmãos, tanto dele quanto dela. Porque se hoje fosse feito, o pastor dissesse, não, faça para mim primeiro, o pessoal ia dizer, pastor só quer viver comendo na casa dos outros. E eu vou mesmo na casa dos irmãos, visito mesmo, não tem problema com isso não. Aí a menina só quer, não. Ela disse, eu vou preparar aqui a comida. E ela primeiro preparou para o profeta de Deus. Ficou firme, como vendo o invisível. Ver o invisível, irmãos, é saber que não vai faltar a panela, a farinha na panela. Não vai faltar o azeite na botija. Enquanto você está com os olhos do invisível, não vai faltar. Enquanto os seus olhos estão nele, aleluia, ele vai sustentar o seu povo. São 2000 anos e até hoje ele tem sustentado. Até hoje ele tem colocado. Alguns podem até reclamar do pão que desceu, né, do maná, mas ele tem sustentado. Vai chegar a terra que manda leite e mel. O crente não vai viver somente de prova, passando dificuldade, comendo maná. Você vai chegar na terra que manda leite e mel na sua vida. Então fica firme como vendo o invisível, porque ele está aqui nessa noite. Ela preparou o bolo e disse, daqui, profeta. Quem sabe com fome, o filho também com fome, mas esperou o profeta. O profeta comeu. Aleluia, diz, pega lá agora as botijas. Aleluia, não vai faltar. E quanto mais ela tirava, mais tinha. E quanto mais ela colocava, mais óleo tinha. Ou seja, é Deus quem garante o alimento daquele que confia nele.
é Deus quem confia, quem garante a sua promessa para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, porque tinha em vista a recompensa. Moisés tinha em vista a recompensa. Que recompensa que ele poderia ter, irmãos? Ele saiu de lá do trono, foi viver com um povo que queria matar ele alguns anos atrás. Ele disse, mas eu prefiro estar lá no meio deles. Qual era a recompensa que ele iria ter, irmãos? Aleluia. A recompensa, irmãos, está na palavra de Deus, que está dizendo assim: crê e será salvo tu e a tua casa. Levanta a tua mão e glorifica nessa noite. Essa é a recompensa que o Senhor tem para a sua igreja. Você consegue ver o invisível nessa noite? Então saiba que Deus não irá permitir que os teus filhos pereçam. Aleluia, crê e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. E ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. É a recompensa do crente para a glória do nome do Senhor Jesus. É porque ficou firme como vendo o invisível. Aleluia. A palavra de Deus diz, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Como vendo o invisível. E eu quero concluir aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fique de pé nessa noite. Aleluia. Aleluia. Pega o microfone ali, irmã. Feche os seus olhos e continue orando em nome do Senhor Jesus. Qual o invisível que você precisa ver hoje? Qual o invisível que você precisa começar a agir? Pastor, eu queria o invisível da minha casa, da minha vida espiritual. Eu queria o invisível de saber que o Senhor está comigo. Eu quero te dizer nessa noite: o Senhor tem te guardado. Mas eu erro, pastor, eu fiquei. Aleluia, mas Deus está dizendo nessa noite: eu te amo. Porque dentro de você tem algo dizendo assim: não retira de mim o teu espírito. Eu pequei, eu errei, mas eu não quero que o Senhor saia da minha vida. Fica firme como vendo o invisível. O Senhor te trouxe para cá. O Senhor vai te sustentar. Aleluia, o Senhor te trouxe e Ele vai continuar agindo. Aleluia, não deixe o Espírito do Senhor sair da tua vida. Aleluia, começa a pedir agora nessa hora em nome do Senhor: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Aleluia, começa a adorar, feche os seus olhos e comece a orar pela sua casa. Comece a orar pela sua família. Comece a orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu familiar. Aleluia, Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Eu estava hoje lá em casa no meu quarto orando, e Deus falou comigo. Às vezes você diz assim: se Deus falar aqui, se for assim, eu vou entender que não é o Senhor falando. E Deus está dizendo: sou eu que cuido da tua vida. Eu falo como eu quero. Aleluia, comece a glorificar agora você que está aí pela internet nos assistindo. Porque Ele fala como Ele quer, Ele faz como Ele quer. Você só tem que ficar firme como vendo o invisível. Porque as lutas vão passar, os momentos vão passar, mas o Senhor permanecerá sendo o Senhor. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas pastor, por que eu não consigo? Por que eu fracasso tantas vezes? Por que eu sempre paro? Por que eu nunca continuo? Deus está dizendo: ficar firme, olhando e vendo o invisível. Porque corações eu quebro, porque corações eu mudo. Porque não mantureba sobre cantorebe barrácia. Quantos já disseram
sobra canto e nele me arrasta. Me chorou sebra como na mãe. Aleluia, adora o nome do Senhor. Fica firme, fica firme. O Senhor está dizendo: fica firme. Não move para a direita nem para a esquerda. Fica firme, porque eu atrairei para ti. Orar com a igreja. Se Deus falou com você, saia do seu lugar, vem aqui na frente em nome do Senhor. Se não falou, fique no seu lugar. Agora, se Deus falou, não fica, porque Deus tem algo grande para fazer, e é nessa noite que Ele vai começar a agir em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tira essa câmera daqui, por favor. Se você quiser, pode até desligar. Se Deus falou com você, saia, vem aqui na frente. Eu quero orar com você, eu quero falar com você, eu quero dizer para você, aleluia, que Deus está dirigindo, está no controle da tua vida. Adore o nome do Senhor. Pode ligar, pode ligar. Aleluia, aleluia. Adore o nome do Senhor Jesus.